Conversamos na reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro e da Rádio Cultural FM de Limoeiro com a cientista política Priscila Lapa, também nossa colega jornalista, tem doutorado em comunicação e em ciências políticas. É um prazer recebê-la conosco e vamos falar sobre a política no estado de Pernambuco, no nosso agreste setentrional, Mata Norte e no Brasil. Como você tem conceituado a política deste ano? Em relação à política de 2022, a eleição passada, e nessa eleição 2024 e o reflexo em 2026. Tem uma conexão entre essas três eleições, passada, presente e futuro? Bom dia. Bom dia. Com certeza tem conexão, né? Cada ciclo eleitoral, ele é sempre preparatório do ciclo seguinte. Na verdade, a gente tem que olhar um processo eleitoral como um conjunto que combina questões nacionais com questões estaduais e questões locais. Obviamente que uma eleição municipal ela é muito impulsionada, ela é muito focada nas questões do município, né? O eleitor, quando vai para a eleição municipal, ele vai tentando encontrar aquelas soluções que ele enxerga claramente que o seu município precisa. E ele avalia a performance dos candidatos, obviamente, por questões políticas locais, quem faz parte de que grupo, quem é de que aliança, quem traiu quem, mas também pela capacidade de entregar. Tem, às vezes, algumas promessas, né, alguns nomes que surgem como grandes promessas, mas que, passado um ciclo de um mandato, não entregaram aquilo que prometeram para a população. E na eleição municipal isso não passa despercebido, isso é claramente. O tema é muito voltado, claro, para a performance das pessoas, mas também pela capacidade que a gestão teve de resolver os problemas da cidade. Só que nos últimos anos, devido a essa polarização, essa intensificação ideológica que a gente passou a vivenciar no Brasil, na verdade eu digo que 2013 em diante, não foi só 2018, né? 2018 foi um reflexo já do que aconteceu no Brasil, naquelas manifestações de rua, né? Aquele processo todinho que culminou dentro de um processo de eleição presidencial, com o impeachment de uma presidente, depois um governo que veio temporário, depois uma eleição que veio, né, num processo muito tumultuado, né, digamos assim, politicamente. E aí cada eleição, né, essa intensidade também acaba influenciando na eleição municipal. Um exemplo que eu sempre dou é a questão nacional pode não decidir totalmente a escolha do eleitor no município, mas ela pelo menos diz em quem a pessoa não vai votar. Esse candidato é ligado a X, a Y, então nesse candidato eu não voto de jeito nenhum. Então tem hoje uma influência muito forte do cenário político nacional na eleição estadual e também na eleição municipal. Mas por incrível que pareça, a gente vive uma eleição até o momento, a gente já está em pleno calendário eleitoral, né? Muita gente não se deu conta ainda, mas a gente tem, por exemplo, o fim do prazo de registro de candidatura, né? Algumas etapas importantes da eleição já foram passadas agora. Agora vai começar para valer, com o início da propaganda no rádio e na televisão, o início dos debates televisivos e no rádio. Então a gente agora está num período eleitoral, mas as coisas ainda estão calmas, ainda parece que a eleição não pegou fogo. Mas Por falar em guia eleitoral, você acha que agora com a internet com mais efervescência, o pessoal com mais acesso, o peso do guia eleitoral nas eleições de Pernambuco, de modo especial também do interior, tem alguma diferença interior e capital com o guia eleitoral? sim, na capital, nas grandes cidades, você tem ali uma audiência televisiva muito consolidada, né? Televisiva e de rádio também, as grandes emissoras, as grandes redes, que acabam tendo ali uma audiência cativa e atingem um segmento da população que ainda usa os meios mais tradicionais para se informar, sobretudo quando o tema é política. A gente sabe que a rede social tem uma influência muito grande hoje, é inegável que, digamos assim, ela tem um peso, inclusive, maior do que os meios tradicionais que tiveram no passado, mas a gente não pode desprezar o peso ainda dos meios de comunicação de massa. Por quê? Porque o que vai para um programa eleitoral, ele repercute nas redes sociais, uma fonte alimenta a outra. Então, um fato político e a gente sabe, a rede social, apesar do grande poder, da grande ascendência que tem sobre a população, ela é fragmentada. O que eu estou vendo na linha do tempo não é o que você está vendo. Isso tem muito a ver com as minhas preferências, com as minhas escolhas. O algoritmo está aí para dizer, para lhe direcionar num caminho. No rádio e na televisão, os estrategistas das campanhas conseguem organizar uma narrativa. Então, algum fato que está lá na rede social repercutindo, é fake news, não é fake news, é verdade, quem está mentindo. O programa eleitoral, ele dá uma organizada nessa narrativa para contar uma história. Ele ganhou muito esse formato, ele deixou de ser aquele formato mais de grande pirotecnia que já teve no passado, aqueles showmícios, aquela coisa muito, assim, quase que como um show televisivo e radiofônico, para virar essa narrativa mais organizada. Mais dinâmica também?
mais dinâmica, tipo, e a linguagem foi adaptada, as dancinhas da internet estão presentes, a linguagem da internet interativa está presente, e daí é organizado, olha, aquele fato que estão dizendo lá na página, não é verdade, por causa disso, o tribunal já disse aquilo, organiza para o eleitor, e aquilo vai e realimenta a rede social. Então, na verdade, um meio alimenta o outro e acaba os dois sendo muito importantes. A diferença para o interior é que o interior tem o olho no olho ainda muito forte. E, na verdade, a grande característica da cultura política brasileira, diferente de alguns outros países, é essa força que tem o presencial, a presença do candidato na rua. O candidato que consegue caminhar pela cidade e conversar com as pessoas. Isso é um termômetro ainda. Porta a porta, conversar com o povo diretamente. Isso é um termômetro muito importante. Quanta gente ele atraiu. A rede social dele pode estar bombando, mas se ele caminha pela rua e as pessoas não falam com ele, o comerciante não identifica ele, a pessoa não abre a porta da sua casa para ele entrar, é um sinal de que aquele candidato pode não ter aquela popularidade que a internet às vezes cria uma cegueira. Como tem aquele número de seguidores, as pessoas acham que a eleição está resolvida pela internet e não está. Ela é um fator, né? A pessoa também cria ali um personagem daquele político, a assessoria de imprensa por trás interagindo, e quando a pessoa vai ver de fato no interior, às vezes não é aquilo que está na rede social. E as pessoas sentem isso, né? O candidato que na rede social ele é amigável, adora a população, e no dia a dia ele é entojado. As pessoas percebem, ele mal me cumprimentou, ele não olha no olho. A vida real, como ela acontece. Então, acaba que sim, essa vida presencial, ela tem um peso muito importante. Na grande cidade isso acaba sendo muito diluído pelos desafios de mobilidade, mas também tem, porque as comunidades sentem isso também, né? Quando você anda, por exemplo, nos morros do Recife, nas comunidades na região metropolitana, isso também, essa cobrança de que ele parece comigo, ele é gente da gente, ou ele é alguém que está num patamar acima de nós e não vai olhar por nós, né? Os comícios e o debate, do seu ponto de vista, ainda decide eleições? Decide do ponto de vista de que o comício perdeu um pouco de força, né? Assim, essa campanha de rua ela foi perdendo, até porque hoje tem uma série de proibições, a legislação eleitoral no Brasil. Ela foi evoluindo para diminuir a temperatura também, claro, sobretudo para frear gastos, frear o abuso do poder econômico, porque isso existia de verdade, a gente sabe disso, né? Trazer quem fazia o melhor comício, quem trazia a maior atração. Isso era considerado desvirtuar o processo democrático, porque a eleição é para discutir ideia, para discutir proposta e não para ver quem traz o melhor. Tinha, por exemplo, condições financeiras maior, patrocinador da época que podia. Isso, aí tinha essa questão do poder econômico, né, influenciando no processo eleitoral. Mas os comícios eles tinham esse papel simbólico de dizer a força do candidato. Um comício muito pequeno, aquele candidato está ruim, não juntou gente. Um comício muito grande, olha para aí como ele está forte, olha como ele conseguiu agregar. E a questão do debate, o debate hoje é muito mais assim, o candidato vai para não errar. Vai vencer a percepção das pessoas sobre o debate. Todo mundo diz que quer ouvir proposta no debate. Quer não. As pessoas querem o babado, a confusão, o fora, quem errou mais. Então, o debate é muitas vezes com erro. Então, uma notícia bombástica que seja projetada num debate e o adversário não seja capaz de rebater, pode ter um peso de desequilibrar a disputa. A gente já viu isso na história do Brasil e isso continua tendo um peso ainda importante. Se comenta-se até quem está na frente na pesquisa não costuma ir para o debate. E o discurso do candidato hoje, voltado de modo especial para a minoria, isso também pode decidir na eleição? Isso, assim, o que é que a gente vive no Brasil? Um conflito muito parecido com o que outros países democráticos mais consolidados já vivem historicamente, por exemplo, entre conservadores e progressistas. Nos Estados Unidos seriam os republicanos e democratas, os republicanos representando uma pauta mais conservadora do ponto de vista de arranjo social, né, e os progressistas ali representados pelos democratas. No Brasil a gente não tem isso tão bem definido, até porque os partidos não representam isso no Brasil. A gente começou a associar algumas legendas com conservadorismo e outras legendas com progressistas, mas isso ainda é muito diluído. Isso serve para uma, duas ou três legendas. Para o conjunto de mais de 30 partidos que a gente tem, fica difícil entender o que aquele partido defende e a diferença entre eles, porque para que tanto partido assim, né? Mas o fato é que o discurso de inclusão, ele vem, quer queira o candidato, queira ou não queira, quer queira a visão conservadora de frear esses avanços, mas de inclusão de alguns grupos que nem são minoritários, mas eles são minoritários do ponto de vista da representação política. A mulher não é minoria, a mulher é a maioria do eleitorado. Mas o discurso das pautas da mulher na política, eles são discursos de um grupo que é minoritário na política, que é subrepresentado, que sistematicamente continua assim. Então essas pautas que tratam assim de grupos, a gente vê não só a questão da identidade humana como raça, gênero e essas coisas, mas, por exemplo,
exemplo, a pauta da pessoa com deficiência, a pauta voltada para questões que a sociedade, se você olha o todo massificado, você não dá conta de resolver as especificidades de cada grupo. E a política ela tem esse papel de incluir as minorias, incluir os interesses de grupos que são historicamente subrepresentados. Então, não significa necessariamente que todo candidato tem que defender pauta identitária. Mas ele tem que saber se posicionar quando ele for perguntado sobre isso. Eu posso ser um candidato, por exemplo, de um segmento religioso que tem de pano de fundo ali. Já todo mundo já sabe, esse aí provavelmente não vai defender algumas pautas progressistas. Mas quando ele for perguntado sobre questão racial, por exemplo, ele tem que saber se posicionar, ainda que essa não seja a bandeira prioritária dentro do grupo político, né, do espectro político dele. Porque isso é uma pauta da sociedade. Essa não é uma pauta, você vê, o aumento do eleitorado jovem. Converso com um jovem hoje, a maioria, por mais que ainda tenhamos jovens conservadores, mas a maioria dos jovens foi criado com uma visão completamente de mundo muito diferente do arranjo familiar, da forma do trabalho, da perspectiva de carreira, de trabalho, de profissão. A tradição também. A tradição. Então, alguns costumes que faziam muito sentido, por exemplo, para a minha geração, que nem sou tão velha assim, não fazem sentido nenhum para a geração da minha filha, que tem 16 anos. Então, isso impacta na política, porque a pessoa quer se ver representada no discurso. Por isso que candidatos mais jovens, que trazem uma suavidade para a política, têm conseguido fazer tanto sucesso com esse eleitorado mais jovem. Como deve ser o discurso do candidato da oposição e do candidato de situação? Então, isso é um clássico. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é entender qual é o clima da campanha. Toda campanha ela pode estar movida ou por um sentimento de mudança ou por um sentimento de manutenção. São os grandes sentimentos norteadores. Claro que outras coisas entram no contexto de cada disputa, de cada município, de cada eleitorado. Mas, em geral, o eleitor ele é movido por essas duas grandes vertentes. Ou eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo e eu me movo no sentido de dizer tem que ficar, se mudar é pior. Ou eu me movo por dizer assim, eu não gosto de jeito nenhum do que está acontecendo e eu preciso que a realidade do meu município, do meu estado, ou do meu país mude. Então, é imprescindível que os candidatos entendam qual é o sentimento predominante naquela sociedade. Porque se você é um candidato de oposição e você está lá num contexto em que as pessoas querem continuidade, você fica o tempo inteiro batendo, dizendo que está tudo ruim, e essa não é a percepção majoritária do eleitorado. Agora, você pode encontrar no que está bom possibilidades de você dizer, mas eu também posso fazer bem. E aí é muito difícil esse posicionamento, mas ele é possível. Da mesma forma que se o sentimento é mudança, a gente viu isso na eleição de 2022 em Pernambuco. A gente não tinha um candidato que performava mal nos debates, nas suas aparições públicas, que era o candidato governista. Mas o sentimento majoritário naquela eleição era mudança, tanto que a gente tinha um conjunto de candidatos de oposição, todos viáveis. A gente teve praticamente um empate técnico no primeiro turno da eleição. Então isso é uma evidência de que o sentimento predominante das pessoas era por mudança. Então o candidato governista ele já traz consigo a pecha de ser assim, esse cara vai dar continuidade. Por mais que ele dissesse, mas o meu governo vai ser diferente. Como foi o caso do Zé Serra, dizia em 2002, né? Exatamente. A gente tem vários exemplos de que, em contexto, é preciso que tenha essa leitura, porque o candidato de oposição ele precisa encontrar o caminho de se alinhar com o desejo do eleitorado, seja por mudança ou seja por continuidade. Transferência de votos. É fácil transferir o voto, por exemplo, o prefeito está no poder, está pedindo não para ele, mas para o candidato dele. E nessa mesma pergunta ainda eu faço outra. Hoje, quem transfere mais votos no estado de Pernambuco, voltado para o interior, a nossa região? João Campos, o prefeito do Recife, representando o PSB, a governadora Raquel Lira, representando o PSDB ou a linha política dela, ou o candidato Lula, o atual presidente Lula, ou o ex-presidente Bolsonaro? Eu acho que a gente meio que tem espaço para todo mundo, né? Porque o que aconteceu no Brasil? A gente teve uma mudança de ciclo político muito rápida. Foi muito intenso, assim. A gente teve uma eleição em 2014 que reelegeu a candidata do PT. O mandato foi interrompido. Veio um candidato, veio o vice, que não tinha uma linha política muito clara. Ele não era PT, ele tinha rompido com o PT, mas ele ao mesmo tempo não representava uma alternativa clara ao PT. Aí veio a eleição de 2018 que colocou o Brasil naquela posição dos inimigos, da polarização, de um modelo político que era avesso, sobretudo, ao modelo do PT. Aí a gente tem 4 anos depois, o PT volta ao poder. Houve a derrota dessa força política e a gente teve de novo a volta de uma força política que parecia completamente derrotada. Veja como isso é difícil de você consolidar lideranças. Porque você tem uma alternância muito rápida. Num ciclo de 8 anos, aí, de 10 anos, vamos estar numa década, você teve uma alternância muito rápida de ciclos políticos. Então, consolidar lideranças que se conectem com esse modelo nacional fica muito difícil, porque na hora que eu estava alinhado com o PT e o PT perdeu, eu fico aonde? Eu vou para a geladeira. Aí na hora... Então essa alternância rápida ela tem esse efeito de criar uma desarrumação, tanto que partidos como o PSDB,
como o MDB, União Brasil, que eram partidos majoritariamente que tinham o maior número de prefeitos, as maiores bancadas, ficaram deslocados, porque eles nem eram claramente a alternativa ao PT, mas ao mesmo tempo eles não representavam o desejo de mudança do eleitorado. Então isso ainda se reflete muito nas eleições desse ano. O que a gente consegue perceber? Houve uma derrota do modelo do PSB clara, escancarada nas urnas, forte, não só pela vitória de Raquel Lira, mas pelo processo político da eleição que demonstrou um cansaço do material político do PSB. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma nova liderança que se conecta com o perfil de eleitorado e que se projetou de uma maneira que extrapolou o limite do seu município. E ele foi forjado para isso, não é coincidência, isso não é só devido ao talento que ele tem, mas, sobretudo, por uma estratégia muito bem colocada de dizer: aqui é o caminho da reconstrução, enxergar nele um caminho de reconstrução dessa força política representada pelo PSB. Então ele tem, sem sombra de dúvida, uma capacidade política. Ele estava em Petrolina há pouco tempo atrás, fazendo campanha com os Coelho, ele estava andando o estado inteiro, numa clara movimentação que vai muito além da disputa pela prefeitura do Recife. Ao mesmo tempo, a governadora Raquel Lira, ela se colocou numa condição de uma neutralidade política em 2022, que todo mundo, foi um dos temas da eleição, que se as pessoas já esqueceram, eu não esqueci. Né? A gente que analisa, que está no dia a dia, que perguntava: você é quem? Você é Lula ou Bolsonaro? Ela nunca revelou. E ela tem uma excelente relação política com o governo federal, que é muito bom para Pernambuco, diga-se passagem, que Deus conserve, porque isso é muito bom para o nosso estado, né, de um presidente que tem essa visão de dizer, de estar tranquilamente, as 3 ou 4 visitas que Lula já fez em Pernambuco, ele está muito tranquilo com Raquel Lira de um lado, João Campos do outro, e está tudo bem. E ele, quando vai a ela, ele faz um gesto de apoio a ela, ao mesmo tempo ele cai né, ali sem querer, escorrega e diz futuro governador de Pernambuco, e isso no melhor estilo de Lula. E ao mesmo tempo Bolsonaro recentemente faz uma visita ao estado, reúne multidões no Recife e nos lugares onde ele foi no Agreste. Então demonstrando claramente que ele tem sim uma força política, que o bolsonarismo, e quando você olha os resultados da eleição 2022, você vê que Bolsonaro ele foi derrotado por a menor diferença histórica que a gente já viu acontecendo na eleição presidencial no Brasil, mas que ele teve um crescimento expressivo nas pequenas e médias cidades, que são as nossas cidades do interior, por exemplo. Então o bolsonarismo ele tem uma força. Então a gente vai ter uma resposta mais concreta com o resultado da eleição. Ele é um grande teste, a eleição desse ano, para a gente ver exatamente qual foi a força política que melhor se consolidou no estado até agora e, sobretudo, o desafio da governadora de agora precisar dizer para que lado ela vai. Percebe que as pessoas medindo suas forças, né? Um diz: eu sou o candidato de João Campos, lá no interior já acontece isso. Outro: eu sou o candidato de Lula. Não vejo muito alguém dizer que é o candidato de Raquel ou de Bolsonaro, mas vejo muito dizendo: eu tenho o apoio da governadora. Verdade, a governadora ela passou uma performance de gestão muito errática ainda nesse começo de mandato, né? Não conseguiu emplacar uma boa avaliação. Só na última pesquisa de opinião é que ela começa a performar com a sua avaliação positiva, ou né, quem considera regular ou ótimo, superando quem considera o governo dela ruim, sobretudo no interior. Ela tem uma recuperação de imagem importante para o governo dela, inclusive as pessoas começando a identificar alguns programas, algumas áreas onde o eleitor avalia que ela está performando bem. Mas ainda não se consolidou suficientemente para um processo eleitoral. Agora as pessoas não se enganem, porque uma eleição que tem um candidato que tem o apoio do governo do estado, ele tem um diferencial competitivo, porque você tem a máquina estadual, no sentido de você ter programas, de você ser contemplado com ações. Isso não é porque é Raquel Lira, isso é porque é o modelo de funcionamento, né, da política no Brasil. Então ninguém e ela tem uma liderança política, né? Ela tem uma capacidade de agregar as pessoas, tanto que ela se elegeu, gente. Ela não pode não estar performando com uma boa avaliação de mandato por algumas razões. Tem uma transição também de muitos anos de um grupo no poder, quando um outro grupo entra, tem dificuldade realmente de imprimir seu ritmo, mas ela é uma governadora que foi eleita, muito bem eleita, e que tem um material político ainda importante, né? Então, não subestimem que aqueles candidatos que hoje não colam diretamente a imagem com ela, com medo de absorver um pouco da rejeição, mas que têm o apoio dela, possam formar daqui a, né, quando fecharem as urnas aí no começo do ano que vem, uma bancada de prefeitos expressiva de apoio para a reeleição da governadora. O jornalista Luiz Prates, de Limoeiro, está perguntando: na sua avaliação, quais partidos irão se fortalecer nessas eleições municipais de 2024? O rio corre para o mar no Brasil, né? Porque os partidos que têm mais acesso ao fundo eleitoral são aqueles que têm condições de fazer as campanhas mais competitivas, né? A gente tem que lembrar sempre isso, que a gente tem um fundo
único, né, de financiamento, que tem muito a ver com o tamanho da bancada que já tem. Então, isso acaba que o Rio vai correndo para o mar, com raras exceções em contextos de mudança. Mas eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter um fortalecimento do PL, ele continua um partido, né, extremamente competitivo. A governadora talvez até não fique, né, no PSDB, tem toda uma especulação, mas assim, um conjunto de candidaturas ligadas assim ao PSB, ao PSD, que são partidos muito, PSDB, né, e o PSD, que são muito ligados à governadora, podem ter um conjunto de prefeitos aí, de bancadas nos municípios importante. O PSB volta com muita força, né, na minha percepção, a gente viu uma movimentação pré-eleitoral de filiações, de alianças, que eu acho que sim. A grande dúvida é se o PT consegue se reinventar, né, que o PT foi um partido que acabou tendo uma boa performance na eleição de 2022, que conseguiu eleger uma senadora, já tem outro senador. É um partido que definitivamente deu uma certa recuperada, mas que está muito Mas longe. na majoritária, né? Na majoritária, mas está muito longe de ser um partido o que era o PT antigamente, e eu acho que muito por essas brigas internas, por essa falta de uma liderança que unifique essas forças dentro do partido. Então a gente tem muita dúvida de qual vai ser o resultado do PT, e se ele não performar bem de formar bancadas nos municípios e prefeituras, provavelmente vai ser um partido irrelevante nas discussões, grandes discussões para 2026, exceto pela variável Lula. E o União Brasil, será que ele tem um crescimento expressivo? Eu digo, não, resultado ainda não podemos antecipar, mas por questão de candidaturas. Sim, o União Brasil é um partido que ele se coloca muito bem nesse momento mais de um pouco de esfriamento desse embate maior entre, né, da polarização nacional, e é um partido com muito recurso, é um partido que historicamente performa muito bem nas eleições municipais de Pernambuco, e que eu acredito que não vai ser diferente nas eleições desse ano. E a pergunta agora do Gedson Menezes, jornalista também. Ele disse como as eleições de 2024 irá refletir na de 2026. De forma muito clara aqui em Pernambuco, testando a força política da governadora. Foi uma governadora que, né, se elegeu com uma, não se elegeu com uma maioria expressiva de forças políticas ao lado dela, né? A gente lembra que no primeiro turno houve uma divisão muito grande e que todo mundo ali fez um gesto de apoio, mas ela não agregou boa parte desses partidos no seu governo. Agora, na reta final, pré-eleitoral, ela conseguiu trazer algumas forças importantes, né, para o palanque dela. O próprio PP declarou, né, um apoio muito claro a ela em candidaturas em cidades grandes, em cidades com um peso eleitoral, né? Então, mas vai ser o grande teste político da governadora. É sempre um teste político para um governador, né, o teste de passar para uma eleição municipal. E, sem sombra de dúvida, também esse cenário nacional. O cenário nacional é muito incerto, né? Tem toda essa visão de que Lula não busca uma reeleição. Vai depender muito do quanto ele vai conseguir apoios nos estados também, né, a partir de agora. E essa projeção local de João Campos, assim, eu acho que o percentual que essa eleição provavelmente será vencida por ele, mas o percentual dessa vitória, o tamanho dessa vitória, vai também dizer muito sobre a capacidade dele de formar um palanque competitivo para derrotar, né, para disputar com a governadora Raquel Lira. Então, sem sombra de dúvida, a eleição municipal desse ano é a primeira eleição de um novo ciclo político no Brasil e no estado de Pernambuco também. Então, os números vão mostrar muito claro os rumos que a eleição nacional vai tomar em 2026. Priscila Lapa, cientista política. Para finalizar, agora a pergunta da Tânia Lima, jornalista, está aqui filmando conosco, e também do Jackson Lucena. Sempre converso com eles. O peso da comunicação e do marketing político nas eleições de 2024. Qual é a diferenciação, tendo em vista que agora a internet está com mais efervescência? Veja, o grande desafio dessa era da comunicação é esse combate às notícias falsas, o uso de robôs, toda essa discussão que a gente às vezes parece que é algo do futuro, não, mas é algo tão presente, é algo tão, né, danoso ao processo limpo, a um processo idôneo. A gente tem uma história no Brasil, tem um trauma na história política do Brasil sobre eleições não limpas. Isso ficou lá no início da nossa república, das oligarquias, do voto de cabresto, né, das urnas que eram violadas. Né, tudo isso a gente foi superando, botando institucionalidade nesse processo, tendo uma justiça eleitoral que é séria, tendo processos, né, de organizar melhor, e a gente virou uma referência, né, democrática, né, de que a gente tem eleições que são confiáveis, apesar de todo um debate, e a gente não vai entrar nem nessa celeuma, mas quando você vem para um processo que acaba sendo precarizado por uma falta, uma condição da gente de combater algo que é muito danoso, a pessoa só percebe isso quando se volta contra ela. São armas que muitos usam e que vou derrotar e vou fazer acontecer, estou nem aí, importante é ganhar a eleição, mas que quando acontece contra si, né, aí vem todo um processo de eu fui vítima, eu estou sendo... Você vê que o discurso da maioria dos candidatos hoje é sobre isso, é dizendo assim, eu sou vítima de fake news, eu sou vítima de notícias falsas. Então a comunicação ela tem um peso muito relevante, porque ela é o principal atalho entre o candidato e o seu eleitor.
Eu lhe pergunto, o político hoje, aqui em Pernambuco, ele fala realmente o que ele quer, o que ele pensa, ou ele fala, segundo o jornalista, segundo a assessoria, segundo o que a opinião pública quer ouvir? Tem muito essa camada, né? Assim, no Brasil não, nas democracias em geral, essa camada de vamos preparar o candidato, mas eu acho que a gente, apesar dessa superexposição produzida, porque a rede social está muito longe de ser algo espontâneo. A gente achava que saindo do modelo televisivo muito, né, muito produzido para o modelo da rede social, a gente traria espontaneidade. Tem o candidato que liga a câmera, que fala muito bem, que sorri. Tem o que é mais artificial, tem o que a assessoria tem que fazer por ele, porque ele sozinho não tem essa condição, né? Mas o eleitor também está muito mais atento, assim, ele enxerga, tem pistas, né, no eleitor. A gente não é besta, a gente quando vai comprar um produto, tem lá um influencer dizendo, eu uso o shampoo, tá? E você olha e diz, não, ela não usa esse produto, ela não tem condições dessa criatura consumir esse produto, a gente tem essa percepção. E quer queira, quer não, a classe política acabou ficando mais próxima da sociedade, não porque quis, não por gosto, mas porque as redes sociais proporcionaram um nível de controle social que não existia na era pré-internet, né? Então, é inevitável que essas superproduções escapem um pouco, né? Tanto que vira meme. Você vê nos debates, nos programas, quando alguém faz uma promessa assim, estapafúrdia, a partir do que a assessoria diz, não prometa isso, as pessoas percebem e aquilo vira motivo de risada, motivo de galhofa, né? Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. A gente ainda tem uma produção midiática que embeleza, que bota filtros, mas a gente tem hoje um quê de realidade que tem uma cobrança para que as pessoas, que os candidatos sejam gente da gente, que sejam pessoas mais reais, né? A reportagem do blog O Repórter Chega Primeiro, também a Rádio Cultural FM de Limoeiro agradece a sua participação, sabendo da sua agenda intensa. É uma satisfação, né? Assim, a gente poder falar do que gosta, né? Falaria o dia inteiro sobre política. Então, eu que agradeço também pela oportunidade. Com a colaboração da Tânia Lima, a reportagem é de Luiz Corrêa.